Saúde, amada igreja, na paz do nosso Senhor Jesus. Vocês que estão aqui, vocês podem se colocar em pé. Vamos adorar ao Senhor, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos entrar na presença dEle com gratidão, com alegria, entendendo que Deus separou esse tempo para que nós verdadeiramente, em todo o tempo, prestássemos a Ele algo de valor, algo que vem do nosso coração. O meu desafio, tanto para vocês que estão aqui, quanto para você que está em casa nos assistindo, que você realmente adore ao Senhor com todo o seu ser, que a sua adoração não venha apenas dos lábios, mas que a sua adoração venha do seu íntimo e toque realmente o coração de Deus, entregando a Ele a perfeita adoração. Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus. Amado Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome. O Senhor é bom, maravilhosamente bom, o Senhor é extraordinário, o Senhor é magnífico, tu és perfeito, tu és santo, tu és puro. Pai, os teus olhos não podem ver o mal, porque tu és santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. A toda a terra, Deus, segundo a tua palavra, toda a terra está cheia da tua glória. Pai amado, e a minha oração nesta noite é que tanto eu, quanto os meus irmãos aqui, quanto os meus irmãos espalhados nas mais diversas localidades, nos lares, ó Pai, todos aqueles que estão conectados conosco, que nós sejamos como incenso a queimar na Tua presença, para, ó Deus, oferecer ao Senhor algo de valor, algo de verdade. Pai, nós não somos dignos, nós não somos merecedores, Deus, mas nós entendemos que em Ti somos mais que vencedores. Nós entendemos que o Senhor nos aperfeiçoa, nós entendemos que o Senhor nos aprimora, e por isso, Pai, nós estamos felizes, porque grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. Espírito Santo, inunda esse ambiente com a Tua glória, inunda este bairro com a Tua glória, inunda a nossa cidade com a Tua glória, inunda o nosso país com a Tua glória, porque toda a terra está cheia da glória do Senhor. Pai amado, abra os nossos olhos, Pai, para que entendamos que maiores são os que estão conosco do que os que estão contra nós. A Tua igreja é vitoriosa, a Tua igreja é linda, a Tua igreja é maravilhosa, porque a Tua igreja é composta de homens, mulheres, jovens, adolescentes, que já tiveram uma experiência de transformação. Portanto, Pai amado, em nome de Jesus, enquanto Te adoramos, que o Senhor cumpra em nós e através de nós a agenda do céu. Pai, manifesta cura, manifesta milagres, manifesta salvação, conversões nesta noite, manifesta recomeços. Pai amado, em nome de Jesus, cada pessoa que estiver diante deste vídeo, cada pessoa que estiver, a Deus, passando aqui pela igreja, que a Tua presença mude o ânimo e o espírito, e que a Tua glória atraia-nos para o centro da Tua vontade. Receba, Deus, receba a nossa adoração. Te adoramos, Te exaltamos, Te glorificamos. Oramos assim, em nome de Jesus. Se você crê, dê a melhor salva de palmas para Jesus. Adoremos a Ele. Amém, aleluia. Aleluia. Quantos estão ansiosos pela presença do Pai? Aleluia. A casa está cheia, a casa está cheia, porque a presença, a glória do Senhor está aqui neste lugar. Não existe espaços vazios. Não existe um lugar vazio. Existe um lugar cheio de adoradores. Existe um lugar com corações queimando por Jesus, queimando pela Tua presença, Abba. Você é o início e Você é o fim, Pai. E nós vamos declarar essa noite, mais uma vez, que nós te amamos, mais uma vez que queremos estar vulneráveis a Ti, mais uma vez que nós queremos declarar que o Senhor é o Rei, que o Senhor é o Rei. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não
pra mim tu és Jesus, tu és és o Alfa e Ômega, início e fim,
és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus, tu és Jesus. Continue com seus olhos fechados. Esqueça o que passou, esqueça. Entregue a sua expressão máxima de amor a Jesus. Entregue a Ele. Você tem espaço. Entregue a sua melhor expressão. Queremos descansar em Teus braços, Jesus. Queremos descansar, ó Deus. Queremos nos deitar, ó Pai, assim como nós fazemos no secreto com o Senhor. Nós estamos tão felizes, ó Pai, de estarmos aqui em casa. Ó Deus, e esse é o melhor lugar para nos lançarmos, ó Deus. Estamos em casa, Jesus. É aqui que nós queremos nos lançar, ó Deus, e ser abraçados por Ti. Renova os nossos sonhos. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Jesus é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso, 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 em Teus braços é o meu descanso.
braços do Senhor te abraçando. Recaio em tua graça, Te abraçando bem apertado. recaio de novo em tuas mãos. Recaio. Seu passar pelo vale, Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 eu nasci pro teu abraço. Declara ele. Eu nasci pra te pertencer. No teu abraço sou seguro. No teu abraço eu sou consolado, reanimado. Eu nasci neste lugar de intensa comunhão, de intimidade com meu Pai. Declare só a igreja. Declare você que está em casa. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o 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 meu descanso. Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Toda glória e honra a ti, Senhor. Aleluia. Poder sentar, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, equipe. Que Deus os abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Amém, amados? Próximo domingo nós vamos ter a ceia aqui nos cultos presenciais. Então você deve se organizar aí. Lembrando que nós estamos sempre trabalhando para obedecer todas as normas. Então 30% da capacidade, né? Nós podemos usar 30%, no máximo até 30%. Então você pode escolher aí um dos horários, ou às 8, ou às 10, ou às 14. E nós vamos ter nos cultos presenciais a ceia do Senhor. Fazia muito tempo que nós não celebrávamos a ceia. Então próximo domingo, obrigado filhos, próximo domingo nós vamos ministrar a ceia do Senhor. No culto online nós não teremos ceia, viu? Então divulgue aí, vou ceiar em casa. Não, no culto online nós não vamos ter a ceia, nós vamos ter uma outra palavra, né? E vai ser algo assim muito especial. Então a ceia somente nos cultos presenciais. Então eu queria muito que você já se organizasse, né, para colocar lá o nome, para facilitar a lista virtual que nós temos, e mais do que isso, que você realmente, depois de escolher o seu horário,
você fosse fiel, porque caso você coloque o nome e não venha, você está impedindo alguém de vir, tá bom? Então eu queria muito sim a colaboração de todos vocês, para que nesse domingo nós celebremos assim, vai ser algo poderoso, vai ser algo muito especial, muito significativo também na vida da nossa igreja. Você que não veio semana passada, seja bem-vindo de volta ao culto aqui no templo, que Deus te abençoe de uma forma poderosa. Amanhã as nossas células online, todas normalmente, queria muito divulgar, queria muito que você nos ajudasse aí, tem muita gente, eu tenho acompanhado, às vezes eu não entro na transmissão, mas eu estou acompanhando nos bastidores ali, e eu vejo algumas pessoas às vezes deslocadas, algumas com problema de conexão e etc. Então, nos ajude aí a pastorear essas pessoas também, convide aí para, converse com elas o que pode ser feito, para que elas não fiquem desconectadas daquilo que está acontecendo na igreja. Então é importante demais a gente se organizar e a gente participar. Nós vamos ter as células amanhã online, nós temos as células no sábado, não é? Importante demais você estar junto aí com a gente. E eu tenho ficado muito feliz, já fica aqui a minha palavra de gratidão a todos que estão envolvidos, porque as sextas-feiras está sendo top demais, né? O Big Dipper aí, ó, eu já falei em particular com alguns, tem muita gente perdendo a oportunidade, porque o Big Dipper está crescendo, está rompendo, está tomando forma, e eu estou ficando muito empolgado com aquilo que Deus vai construir no Big Dipper. Então parabéns aos adolescentes, parabéns a todos os envolvidos desse trabalho que tem crescido, glória a Deus por isso. Eu acredito que nós vamos romper e crescer ainda muito mais. Hoje o tema dessa palavra é: quanto custa os sonhos de Deus? Então, se você que está aqui tem alguma pergunta sobre esse assunto, já faça aí sua pergunta. Depois no final nós vamos reservar alguns minutos para isso. Você que está em casa, se tem alguma pergunta, manda para nós sobre esse assunto, tá bom? Outros assuntos nós vamos responder em outro momento, mas eu queria muito dar a você essa oportunidade. Quanto será que custa os sonhos de Deus, não é? Então nós vamos falar um pouquinho hoje. Então abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler os versículos 28 a 33. É um texto base para introdução daquilo que nós vamos falar, tá bom? Então, Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículos 28 a 33. Quanto custa os sonhos de Deus? É uma pergunta que eu estou fazendo para você, para o seu coração, porque muitas vezes nós sonhamos. O nosso problema não é sonhar. Não existe escassez de sonhos, existe escassez de realizações. Então a gente precisa observar, e às vezes pode ser que nós não estejamos avaliando quanto custa os sonhos de Deus, não é? Então eu quero hoje, com esta palavra, ministrar no seu coração, evidentemente, mas mais do que isso, fazer você pensar sobre quanto custa aquilo que Deus está colocando no seu coração. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículos 28 a 33, diz assim: qual de vós, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele, ou com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vós que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Eu quero repetir essa última frase. Jesus está aqui, ele está ensinando algumas coisas poderosas e preciosas para cada um de nós. E ele termina essa explicação da seguinte forma: da mesma forma, qualquer de vós que não renunciar. Renunciar o que, gente? Renunciar o quê?
Fala aí, mas eu sei que está com massa, está difícil, mas dá um grito aí agora. Renunciar o quê? Tudo. Qualquer de vós que não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Eu quero hoje falar um pouquinho sobre esse assunto. Nós, como eu disse, nós não temos escassez de sonhos, nós temos escassez de realizações. Sonhamos muito, realizamos pouco. Nosso problema não é de iniciativa, nosso problema é de acabativa. O nosso problema não é começar as coisas, nós começamos coisas. Nosso problema é terminar as coisas. Nós não sabemos como terminar uma amizade, nós não sabemos como terminar um namoro, nós não sabemos como terminar uma relação de patrão-empregado, nós não sabemos como terminar uma relação de amigos de WhatsApp, amigos de Facebook. Nós não sabemos trabalhar com aquilo que gera de alguma forma um desconforto em nós. E Jesus, ele está aqui levando a luz, trazendo a luz e nos fazendo pensar. Olha, é importante você avaliar os custos. E ele está falando aqui sobre seguir a Jesus, sobre ser discípulo de Jesus. Então ele está dizendo, olha, é importante você calcular bem os custos. E eu não vejo, aliás, eu queria muito que vocês fossem assim, tão apaixonados quanto eu tenho sido com Deus. E cada experiência que Deus me dá é uma experiência muito maravilhosa. E eu louvei a Deus porque hoje eu terminei o Antigo Testamento mais uma vez. Já estou no Novo Testamento. Eu acho que daqui mais uns 20 dias eu termino a Bíblia toda. E já estou me desafiando a ler mais uma vez até dezembro. E cada vez que a gente lê, a gente aprende. Eu fiquei encantado com o livro de Zacarias. E eu já estou fazendo planos aí para mim recomeçar a leitura. E se Deus permitir, até o final do ano a gente lê mais uma vez. Nunca li a Bíblia 2 vezes no ano. Porque eu começo a me envolver com outras coisas. Mas esse ano eu estou me desafiando aí, vai ser top demais. Fora os outros livros que a gente lê e estuda. Então é importante demais. Por que isso? Porque a gente tem coração naquilo. Eu gosto muito de olhar para a Bíblia e tentar de alguma forma aplicar ela no nosso dia a dia. Eu queria que vocês entendessem algumas coisas. Tudo que está na Bíblia não é apenas para a gente saber que um dia aconteceu. Tudo que está na Bíblia é para nos desafiar a ser melhor. Então, quando falamos de liderança, que é o nosso assunto aqui, TADEL, treinamento avançado de líderes, e se a gente entende que treinamento é um negócio que a gente está melhorando a cada dia, se a gente entende que é avançado, é a prova de que tem pessoa iniciando na carreira de liderança, tem pessoa um pouco mais à frente, tem pessoa imaginando se um dia vai ser líder, tem várias realidades, mas nós estamos num treinamento avançado. Então tem coisas que você como líder já deve olhar para trás e falar, glória a Deus, eu já aprendi essa lição. E por que é importante a gente sempre repassar? Porque cada vez que a gente repassa, a gente melhora. Cada vez que a gente repensa alguma coisa, a gente aprofunda. Então eu quero hoje falar um pouquinho com você sobre isso. Quanto custa um sonho? E na minha opinião pessoal, você pode discordar, não tem problema. Eu não vejo um outro personagem para falar de liderança, de sonhos, melhor dizendo, como José. Eu quero falar hoje sobre o pano de fundo de José. E se você não leu a história dele ainda ou não lembra, então leia, marca aí Gênesis 37 a 50, você vai ver a história de José. E a vida de José ela é muito inspirativa em vários assuntos. Se você quer aprender a prosperidade do céu, olhe para a vida de José. Se você quer aprender a ser um bom líder usado por Deus, olhe para a vida de José. Se você quer aprender como sonhar, e mais do que sonhar, realizar os sonhos que Deus tem te dado, olhe para a vida de José. E hoje nós não vamos aprofundar, evidentemente, só quero lançar luz, mas eu quero eu quero mostrar para você quanto custa um sonho. Porque muitas vezes nós ficamos fascinados com o sonho. Nós ficamos fascinados. Mas muitas vezes a gente não para avaliar, porque aquele sonho é lindo, é maravilhoso, é extraordinário. Sim, porque é de Deus, mas tem um preço.
E é sobre isso que eu quero falar hoje. Quanto custa os sonhos que Deus tem dado? Em primeiro lugar, olhando para a vida de José, eu vou citar alguns versos aqui, anota aí, leia em casa, reflita sobre isso, pense sobre isso. Mas eu quero só lançar a luz, eu quero desafiar você a estudar e mergulhar na Bíblia. Primeira coisa, quanto custa? Em primeiro lugar, o que custa? Custa o preço da verificação e certificação de que o seu sonho vem realmente de Deus. Será que o que você tem sonhado é de Deus para a sua vida? Será que o que você tem avaliado, imaginado, realmente tem aprovação do céu? Muitas pessoas, se Deus nos der a graça e vida e saúde, em outubro nós vamos completar juntos o 12º ano de ministério. Eu já vi muita gente passar por essa igreja, e às vezes algumas delas chegavam para mim e falavam assim: pastor, eu tenho um grande sonho, Deus tem me dado sonhos. Eu falo: então quanto sonho? Ele contava, ele não tinha dificuldade de entender o que Deus pedia, ele não tinha dificuldade de imaginar, ele não tinha dificuldade de se projetar naquilo, porque ao contar o sonho, alguns até se emocionavam. Nós estávamos orando aqui antes do culto começar, eu estava orando só com a equipe hoje, e aí enquanto nós orávamos aqui, não teve como passar despercebido a emoção da Amable, os olhos chorando, e eu olho para essas coisas, eu gosto de detalhes, irmão, mas eu já vi muita gente passar por isso. E aí a pergunta que eu vejo, que eu faço para mim é: onde estão essas pessoas hoje? Onde estão? O que aconteceram com os seus sonhos? O que aconteceram com aquela emoção, com aquela paixão, com aquele momento nostálgico? Sonhar nem todo sonho vem de Deus, mas eu te garanto uma coisa: se você é de Deus e se o seu sonho é de Deus, é impossível o sonho de Deus não se realizar na sua vida. Então a primeira coisa que eu vejo, quanto custa? Custa você ter a certeza, custa você ter a convicção: eu morro, mas eu não mudo de sonho, eu morro, mas eu não retrocedo, eu morro, mas eu não desanimo, eu morro, mas eu não deixo de acreditar, eu morro, mas eu não abro mão daquilo que Deus colocou no meu coração. José, ele mostra isso, Gênesis capítulo 37, versículo 5, eu amo essa história. A Bíblia diz assim: certa vez, José teve um sonho e contou o sonho a seus irmãos. Preste bem atenção, irmãos, preste atenção nos detalhes que a Bíblia diz, elas não estão à toa na Bíblia. Certa vez, José teve um sonho e contou a seus irmãos, contou a sua família, contou aqueles que estavam próximos a ele, contou aqueles que ele tinha afeição, contou para aqueles que não eram inimigos. O que acontece? E eles passaram a odiá-lo cada vez mais. Ô louco, pastor, mas o sonho não era de Deus? Era. Mas José não era de Deus? Era. Mas a família de José não era de Deus? Era. Mas quando Deus dá um sonho para você, Deus deu o sonho para você. A responsabilidade de vivê-lo e acreditar naquilo que Deus colocou dentro do seu coração é sua, é exclusivamente sua. Por que os irmãos odiaram ele então, pastor, se eles eram de Deus? Porque alguém que não sonha sempre vai colocar defeito, empecilho no coração sonhador. Alguém que não sonha, ele não entende. Alguém que não sonha, ele não enxerga. Alguém que não sonha, ele não compreende. Alguém que não sonha, ele não sente. Alguém que não sonha, ele vai olhar as coisas sempre pela ótica lógica e racional. Então quanto custa? Você sonhou? Sonhei. Você é de Deus? Sou. Então acredite. Mas nunca aconteceu. A pergunta é: quem é que te deu o sonho? Deus. Então descansa nele. Em teus braços é o meu descanso. E é engraçado, irmãos, depois o texto segue, eu não vou ler por causa do tempo, depois você lê em casa.
ele vai ter outro sonho. E a ideia que dá ali no texto é que ele conta esse sonho num jantar. Ele fala que a família toda ia se prostrar. Irmãos, dentro da cultura judaica isso é impossível, isso não é lógico, não é normal. Os irmãos começam, peraí, como assim? Eu vou ser seu servo então? Então quer dizer que você vai se exaltar, então quer dizer que você vai mandar na gente. Mas um detalhe que eu amo demais nesse texto é que todo mundo se indignou, mas a Bíblia diz que o pai também não entendeu, mas o pai guardou no coração. Irmãos, entenda isso, queridos, se nós somos uma família de Deus, tem coisa que vai acontecer que você não vai entender, está extrapolando a sua capacidade, mas se você tem temor a Deus e a palavra de Deus, e aquilo que Deus está produzindo, guarde no coração, não fala não, fica quietinho. O problema é que nós, muitas vezes, usamos a Bíblia para enclausurar Deus, para aprender Deus naquilo que nós entendemos e geramos. Primeiro preço, vamos dizer assim, quanto custa os sonhos de Deus? Você tem certeza que o que Deus colocou no seu coração é de Deus? Você tem certeza que foi Deus que falou com você? Você tem certeza que os sonhos que Deus está brotando neste lugar é sonhos de Deus? Você tem certeza que Deus te plantou aqui, que você é rocha, que você é árvore? Você tem certeza? Tenho. Então não saia dos sonhos de Deus, não se distancie. Pastor, mas eu não estou entendendo. Não precisa entender, creia somente, creia somente, guarde no coração, guarde no coração. O problema é que a gente quer entender tudo. O problema é que a gente quer se aproximar com Deus e falar: Deus, me dá uma explicação aí, porque eu não estou entendendo. Ainda que Deus possa dar explicação, Ele é Deus sobre nós e não nós Deus sobre Deus. Então, o primeiro preço, confia. Segundo preço, quanto custa? Custa o preço da persistência, mesmo em meio às lutas e dificuldades. Segundo lugar, custa o preço da persistência em meio às lutas e dificuldades. O que acontece com esse sonhador? Os próprios irmãos o vendem. O que acontece com esse sonhador? Ele se torna escravo. O que acontece com esse sonhador? Ele vai para uma terra estranha, um país estranho, uma cultura estranha, deuses estranhos. O que aconteceu com o sonho desse sonhador? Nada. Permaneceu. Olha só, Gênesis 37, 23 a 28 diz assim: chegando José, seus irmãos lhes arrancaram a túnica longa de várias cores que o pai havia dado, agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levaram para o Egito. Judá disse aos irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso sangue. E os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. É engraçado, irmãos, que a cultura da terra sempre se pauta pelo lucro. É engraçado isso. Gente, ele é nosso irmão, mas o que nós vamos ganhar se a gente só matar ele e esconder o corpo? Nós não vamos ganhar nada. Nós não vamos ganhar nada. Olha, está vendo uns estrangeiros aí? A gente já matou ele no nosso coração. A gente já matou ele no nosso relacionamento. Já que nós acabamos com tudo, então vamos pelo menos ganhar alguma coisa. Essa é a cultura da terra. A cultura da terra sempre quer uma motivação extra. A cultura da terra sempre quer se beneficiar. A cultura da terra que sempre quer se dar bem. E agora deixa eu abrir um parênteses aqui, querido. A cultura da terra,
ela entra nas brechas que eu e você damos para ela. Porque às vezes a ideia é que, não, a cultura da terra, pastor, é só lá fora. Não, não é não, filho. A cultura da terra, ela se instaura toda vez que você faz alguma coisa e você tem a necessidade de tirar uma foto. A cultura da terra se instaura toda vez que você gera alguma coisa e você tem a necessidade de ter um elogio. A cultura da terra sempre se instala quando Deus não é suficiente, você busca o subterfúgio da terra. Isso espiritualmente é lucro. Mas quando você quer fazer para Deus, você não se importa com isso. Se isso acontecer é bom, lógico, todo mundo gosta de elogio. Mas se isso não acontecer, não muda a sua rota, não muda os seus objetivos, não mudam os seus sonhos, não muda. José, ele nos dá uma grande lição do que? De persistência. A Bíblia vai dizer enfaticamente várias vezes, tudo que José colocava à mão, Deus abençoava. Por quê? Porque ele foi mestre. O problema é que a gente olha que esse olhar de cultura da terra carnal, a gente só lembra de José quando ele foi o segundo homem mais rico do Egito. A gente esquece como que ele chegou lá. É igualzinho hoje quando a gente olha algumas pessoas que nós admiramos, o trabalho, seja ele na área evangélica ou fora dela, e você, né? Eu tenho certeza, se eu perguntar para os mais jovens aqui, você gostaria de ser um cara bem sucedido como foi Steve Jobs? Muita gente, lógico que eu queria. A pergunta é, você procura fazer como ele fez? Assista o filme. O camarada ele gostava da perfeição. Ele observava os detalhes. Não, mas ficou bom. Não, para mim não ficou bom não, pode melhorar. Mas a gente só dá o resto para Deus. A gente dá o resto do nosso dia, o resto da nossa inteligência, o resto da nossa capacidade, o resto da nossa criatividade. E como é que nós queremos ser bem-sucedidos? Não, pastor, mas temos dificuldade. Aí é que está, é esse o preço que Deus quer que você pague. O preço da persistência no meio da luta. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Se fosse simples, todo mundo era líder. Mas por que precisamos de um treinamento avançado? Porque poucos são os que chegam. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, você é um vencedor. Você é alguém top demais. Você é alguém que vai marcar gerações. Você é alguém que Deus escolheu. Se você crê, aplauda Jesus em nome dele. Dê um glorifica. Então entenda, Deus quer isso de você. Deus olha para você. Às vezes a gente pede, Deus tira o problema. Não, Deus quer que você triunfe em meio ao problema. Porque quando você triunfa em meio ao problema, é a prova que você está dando, falando para Deus, Deus, eu acredito no que o Senhor falou comigo. Eu não duvido da tua palavra. Terceiro preço, quanto custa? Terceiro lugar, custa o preço de fidelidade em meio às lutas, dificuldades e descredibilidade e menosprezo das pessoas. Uma coisa é você persistir no meio dos problemas. A situação não está boa, pandemia, tantas coisas, né? Chocando a sua fé, fazendo você ser criativo, fazendo você mergulhar em tecnologias que talvez você não tenha, conhecimento que talvez você não tenha. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ser fiel no meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio da descredibilidade e no meio do menosprezo das pessoas. Os irmãos falavam para José, você é um sonhador, cara. Você é um irresponsável. José nem respondia, porque tem coisa, irmão, que não merece resposta. Enquanto você, deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto você perde tempo respondendo os seus acusadores, você deixa de romper.
Se você realmente acredita, você não tem que perder tempo com resposta. Eles verão o seu triunfo. José, ele teve que vencer uma terra estranha, uma terra que criticava, menosprezava o seu Deus. E lá nessa terra, José foi fiel. José teve que vencer a sua própria carne. Porque, irmãos, desculpa, eu não sei qual é a impressão que você tem da Bíblia. Eu não acho que a mulher de Potifar era um tribufu. Eu acho que ela era lindona. E a Bíblia diz que ela botou os olhos em José. Você sabe o que é isso? Onde José passava, ele era seguido com os olhos. A mulher gostou de José. Outro dia eu estava outro dia eu estava assistindo um filme sobre paixão doentia. E a mulher botou o olho no cara e arrumou um maior problema. Eu imagino que a mulher de Potifar era assim. E eu imagino que José também era um cara bonitão, um cara saradão. Eu imagino que José, ele tinha desejos. Mas você não vê José parando nos seus desejos. Porque maior do que o desejo de José era o desejo de sonhar e viver os sonhos de Deus. O problema é que nós paramos no nosso desejo. O problema é que nós paramos na nossa vontade. O problema é que nós paramos nas nossas dificuldades. Gênesis 39, 19 a 23 diz assim: quando o seu senhor ouviu que a sua mulher disse, Potifar, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e lançou na prisão que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Vamos parar um pouquinho aqui. Vamos entender esse negócio. O cara é fiel a Deus. O cara não toca, não se deita com a mulher de Potifar, não usurpa uma posição. Por causa da fidelidade de José a Deus, ele vai ser lançado na prisão. E a Bíblia diz que Deus tratou ele com bondade. Você entende uma bondade assim? Concedendo-lhe, presta atenção, a bondade de Deus, como é que ela se manifesta nesse contexto? O carcereiro começou a ser simpático com José. O dono da prisão, aquele que mantinha chaves, ele disse assim: José é um cara confiável. José é um cara confiável. Agora, como que ele pode ser confiável se ele foi preso? Então eu entendo aqui que é bem provável que nem Potifar acreditava que José tinha cometido aquilo, e nem o dono da prisão. Sabe por quê? Por causa do testemunho de José. Mas presta atenção, José não criou caos. José não criou uma rebelião na cadeia. José não ficou, meu Deus, me esqueceu de mim. Não, ele sabia quem ele era. Agora presta atenção, ele sonha lá atrás, e por causa do sonho ele foi vendido como escravo. Por causa do sonho ele está agora na prisão. Não era no mínimo para ele falar assim: Deus, não é bom negócio sonhar não. Mas quando o sonho é de Deus e a pessoa que sonhou também é de Deus, ele acredita em qualquer possibilidade, menos que Deus vai falhar. Pergunta para quem está do seu lado: você está sonhando os sonhos de Deus? Terceiro lugar, qual é o preço que Deus quer ver em você? O preço da fidelidade em meio às lutas, dificuldades e descredibilidade, menosprezo das pessoas. As pessoas podem brincar com você, as pessoas podem fazer chacota de você, as pessoas podem zombar de você, as pessoas podem fazer clubinho para falar mal de você. Mas se você é de Deus e os sonhos de Deus estão em você, esses que hoje falam mal, amanhã vão se prostrar. Você é um homem e uma mulher de Deus, eu preciso me aconselhar com você.
Aleluia! O que Hortolândia precisa ver são homens e mulheres de Deus, que estão sonhando os sonhos de Deus, e ainda que zombem, deixem zombar, é o tempo deles, mas no tempo de Deus para a sua vida, eles vão reconhecer que em você está se movendo o Espírito Santo de Deus. O problema é que a gente acredita na zombaria. O problema é que a gente dá valor, não, realmente, será? Será que eu não exagerei na minha interpretação? Será que eu não exagerei na minha convicção? Será que eu não exagerei? Será que realmente eu não... Eu estou achando que não é Deus que falou comigo, não. Certa vez alguém me falou assim: pastor, o meu sonho é gravar um CD, é ter uma banda, é gravar um CD e tal. E eu falei: que legal, joia. E aí essa pessoa falou para mim assim: pastor, então, por causa desse sonho, eu não consigo ficar assim, ter muito compromisso com a igreja local, porque eu preciso pregar em várias igrejas, porque se eu pregar em várias igrejas, aí eu vou ser visto, e uma vez visto, o meu sonho vai se realizar. Eu falei: me perdoa, querido, mas eu não acredito nisso. Como assim, pastor? Por que você não acredita nisso? Porque se foi Deus que te deu o sonho, aonde você estiver, Ele te vê. Aonde você estiver, Ele te catapulta para vencer, para fazer o que Ele mandou. Você não precisa de subterfúgios, você não precisa de seguidores. A gente vive uma época, irmãos, que até no meio da igreja nós vemos lá a pessoa: pelo amor de Deus, olha, dá um like aí para a gente atingir 1000, para a gente atingir 2000, para a gente atingir 10.000. Para com isso. É Deus que te projeta, é Deus que te abençoa, é Deus que suscita, é Deus que traz a provisão, é Deus que te dá as condições. Por trás de tudo isso está uma desconfiança de que Deus pode. Por isso o preço que Deus quer de você é fidelidade. Está doendo, mas eu não abro mão do meu sonho. Está doendo, mas eu não dou vazão, eu não dou atenção para descredibilidade. Está doendo, mas eu não dou atenção para menosprezo. Mas você não se chateia, lógico, mas eu me chateio e descanso nos braços de Jesus. Ah, Deus, porque está aflita, ó, porque se perturba dentro de mim, eu louvarei. Mas isso só é possível quando você verdadeiramente acredita nos sonhos que Deus colocou no seu coração. Quarto lugar: quanto custa os sonhos de Deus, pastor? Custa o preço de não abrir mão das suas origens e dos seus valores. Para onde José foi? Para o Egito. Uma nova cultura, deuses. Outro dia eu peguei um vídeo no YouTube para tentar entender um pouquinho. Eu não sou muito expert disso, mas para entender um pouquinho a mitologia grega, a mitologia egípcia. Eu gosto desse negócio, irmão. Tanta bobagem. É um Deus que está com inveja do outro Deus, que decreta guerra com outro Deus. É um doideiro. Depois você dá uma olhada lá. Mas quanto custa o preço de não abrir mão das suas origens? O problema é que isso é verdadeiro enquanto a gente não está sendo perseguido. O problema é que isso é verdadeiro enquanto a gente não está sendo seduzido. Porque a gente está apaixonado. Senhor, eu estou apaixonado. Eu estou igualzinho o filho de Davi. Eu estou enfermo de amor. Aí vem o namorado e fala assim: eu te amo. Você: que legal, eu também te amo. Você me ama mesmo? Eu te amo. Então tá bom, você se deita comigo. Não, mas eu sou crente, não pode. Você me ama ou você não me ama? Bora, vamos embora. Aonde a gente vai hoje? Nós abrimos mão de valores. Nós abrimos mão de princípio. E quando a gente cria esses atalhos,
nós não vamos experimentar os sonhos de Deus. Gênesis capítulo 43, verso 29 a 34 diz assim: olhando ao redor e vendo o seu irmão Benjamim, filho da sua mãe, José perguntou: é este o meu irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa do seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar, e entrando em seu quarto chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns aos outros. Então lhes serviram a comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? José estava numa terra estranha, num contexto estranho, em que havia deuses estranhos, mas ele não se esqueceu de quem ele era. Ele olha, ele manda fazer a mesa, ele está num ambiente em que ele não podia, ele está prestes a se revelar, mas ele manda, e presta atenção, ele coloca cada um dos seus irmãos na ordem, por idade. Os irmãos olham um para o outro e falam assim: mas o que está acontecendo? Como é que esse cara sabe disso? Ele respeita as coisas, aquilo que não lhe descaracteriza, ele respeita, mas ele não se esquece de quem ele era. O problema é que nós queremos vencer no mundo, mas agindo como pessoas do mundo. O problema é que nós queremos romper e crescer, mas com as armas e as estratégias de guerra do nosso inimigo. Não é mais comum, não é mais raridade, melhor dizendo, você encontrar crentes defendendo pena de morte. Não é mais raridade você encontrar crentes que bebem. Não é mais raridade você encontrar crentes que falam palavrões. Não é mais raridade você encontrar crentes que defendem aborto. Não é mais raridade. Outro dia eu ouvi uma palestra de um grande pregador aí defendendo coisas que a Bíblia diz que não é. Mas em detrimento, em busca dessa fama, de um nome famoso, nós vamos fazendo concessões e abrindo mão. Outro dia eu estava assistindo um clipe de um cantor gospel dos Estados Unidos. Um dos integrantes da banda dele estava com 2 brincos, 2 argolas na orelha. Sabe o que é isso? É o modismo entrando dentro das igrejas, porque a gente querendo ser famoso, a gente abre mão de princípios, abre mão de valores. Por que que os nossos filhos, presta atenção nisso aqui, por que que os nossos filhos, quando chegam na fase da faculdade, eles se desviam e se tornam ateus? Outro dia, uma pessoa que não é daqui da nossa igreja, eu estava aqui acompanhando a obra durante o dia. Essa pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor pode orar comigo? O senhor pode orar por uma questão? Eu falei: pode falar. Aí ela falou o problema. E o problema era com uma das suas filhas. E ela falou: pastor, eu não sei, que essa menina, ela sempre frequentou a igreja, mas agora... Eu falei assim: você tem convicção, como mãe, você tem convicção que essa menina teve uma experiência de conversão a Jesus? Ela disse: eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu falei: o problema está aí. E a mesma coisa acontece com os nossos filhos. A gente não, eu estou levando para a igreja. O fato de você trazer para a igreja não quer dizer que converteu. O fato dela ser batizado não quer dizer que converteu. O fato dela estar cantando os nossos cânticos não quer dizer que converteu. O que quer dizer que converteu, pastor? Quando ela demonstra mudança de vida. Por que os nossos jovens, quando chegam na fase da faculdade, se desviam e se tornam ateus? Porque lá na faculdade eles são bombardeados com tantas coisas que vai botar em xeque a palavra.
E qual é o problema disso, pastor? O problema é a filosofia, é a psicologia, o problema é os ensinos da faculdade? Não! O problema é que eu e você, como pai, nunca pregou Jesus de verdade, porque Paulo disse que o evangelho é o poder de Deus. Alguém que experimenta de Deus não se prostra diante de nenhum tipo de filosofia. O problema é que eles nunca conheceram o Deus que nós servimos. Nós estamos preocupados em trazê-los para o templo, mas nós não estamos preocupados em apresentá-los a Jesus. Porque quando você apresenta a Jesus, ele vai beber da fonte da água viva. Qualquer outra água diferente dessa é água podre, estragada. Obrigado pelo seu amém evangélico. A gente só está preocupado, irmão, de trazê-lo, só amenizar nossa consciência. A gente acredita o ensino bíblico aos professores do Ministério Infantil. A gente acredita as dificuldades para o pastor. Você não sabe como ensinar, vai lá falar com o pastor lá, que o pastor lá se vira. Você que é o pai, você que é a mãe. Custa o que então? O preço de não abrir mão das suas origens. José estava próspero, mas ele sabia, esse é o meu irmão, ele se emocionou ao ver o irmão, depois de ser vendido pelos demais irmãos que ele tinha. Ele coloca cada um no seu lugar. Eu fico imaginando José olhando, irmão, e falando: meu Deus, que coisa linda. Mas nós muitas vezes esquecemos quem nós somos. Nós não somos o povo do processo, igreja. Nós precisamos ser o povo da oração. Nós não somos o povo do protesto. Nós somos o povo que fala: Deus, traz o céu na terra. Nós não somos o povo da Constituição. Deixa eu ver na Constituição o que diz aqui. Não! Nós precisamos ser o povo íntimo de Deus, porque quando o íntimo fala, o Pai responde. Quanto custa? Custa não abrir mão das suas origens, dos seus valores. Quinto lugar, qual é o preço, pastor, que custa? Os sonhos de Deus na minha vida, custa o preço de se melhorar no processo e fechar os ciclos dolorosos da sua vida. Irmão, Gênesis 45, 5-7. José reúne os irmãos e fala pela primeira vez: agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vós para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar as vidas com grande livramento. Sabe o que José está fazendo? Ele reúne a família. Irmãos, doeu. Irmãos, foi dolorido. Foi terrível. Mas eu estou fechando um ciclo hoje. Vocês não entenderam o que vocês fizeram. Talvez na cabeça de vocês foi maldade, foi ciúme, foi inveja. Mas sabe o que fez? Sabe qual é a verdade? Sabe qual que é a história correta? A história correta é que, sem vocês perceberem, Deus permitiu vocês fazerem o que fizeram, porque Deus é que estava me conduzindo para cá, para que hoje eu fosse instrumento para dar um grande livramento para muitas pessoas. Sabe o que José está fazendo? Ele está encerrando um ciclo. Ele está liberando cura. Ele está liberando perdão. Ele está liberando. Ele está sendo humilde. Não fui eu, não é a minha administração, não é a minha inteligência, não são os meus cursos, não são as minhas posições, não. Vocês não perceberam, irmãos. Eu perdoo vocês porque eu entendo na humanidade de vocês. Deus usou a humanidade de vocês, porque na soberania de Deus, Deus já viu antes. Deus pegou na mão de vocês e fez com que vocês me trouxessem para cá antes de vocês. Sabe para quê? Para que hoje eu fosse instrumento para abençoar vocês. Sabe qual que é o problema da igreja hoje, gente?
Às vezes a gente fala muito, nosso problema não é sonhar, nosso problema não é vibrar com Deus. Não, nosso problema não é esse. O nosso problema é que a gente esconde as nossas feridas. Uma vez eu ouvi isso, e isso impactou tanto no meu coração. Você lembra de Amã? Quem lembra de Amã aqui, da história de Amã? Qual era o problema de Amã? Lepra. Ele chega na casa do homem de Deus. O homem de Deus não dá nem atenção. Vai lá e se lava. Alguém aqui já tomou banho de roupa? Alguém aqui já tomou banho de roupa? Não, né? Para se lavar lá onde Deus mandou, Naamã tinha que tirar as suas vestes. E depois de tirar as suas vestes, as suas feridas ficavam expostas. Aquele homem glorioso, imponente em batalhas, quando ele tira a capa, quando ele tira a indumentária, ele é um leproso. E é como leproso que ele tem que entrar nas águas e mergulhar 7 vezes. Só que como ele obedeceu, ele saiu de lá não leproso, ele saiu restaurado. E a Bíblia diz que a pele era como uma criança. Sabe o problema nosso, irmão? Sabe o problema da igreja hoje? É que depois que nós nos convertemos, nós fazemos de tudo para esconder nossas feridas. Eu leproso? Não. Eu sou líder de célula. Eu leproso? Não. Eu sou pastor. Eu leproso? Não. Só que quando a gente esconde as nossas feridas, Deus não tem a liberdade para nos curar de verdade. Sabe o que José nos ensina? Que nós só vamos nos tornar o que Deus mandou quando nós tivermos a capacidade e humildade de fechar os ciclos doloridos da nossa vida. Eu não sei a realidade de vocês, mas eu conheço pessoas que são hoje grandes homens de Deus. O Eric conhece um deles, o pastor Paulo Vicente. Ele foi vítima de estupro. Ele foi o fruto de um estupro. Eu conheço pessoas que o passado dele é vergonhoso. Essa semana eu estava lendo a história de um homem nos Estados Unidos que ficou 37 anos preso injustamente porque ele era negro. Ele foi sentenciado à prisão perpétua de um crime que ele não cometeu. Depois de 37 anos provaram que não era ele, e hoje ele está liberto. E às vezes a gente tem vergonha de falar quem nós somos. Às vezes a gente tem vergonha de apresentar as nossas feridas. Só que quem não tem a capacidade de fechar ciclos das fases doloridas da nossa vida, nunca vai se tornar aquilo que Deus deseja. Porque se você tem vergonha de mostrar suas feridas, é porque ainda está doendo. Porque se não estiver doendo, não é mais ferida, é cicatriz. E cicatriz é a prova de que você venceu. José dá uma lição. Qual é o preço dos sonhos de Deus, pastor? Custa o preço de se melhorar no processo e fechar o ciclo. Irmãos, vocês não são meus inimigos, vocês são da família. 6º lugar e penúltimo. Quanto custa, pastor, os sonhos de Deus? Custa o preço do tempo de maturação do sonho que Deus nos deu. Irmãos, José, ele não foi no dia seguinte que ele realizou. Ele não sonha no dia e realiza depois. Não. Foram 13 longos anos.
Gênesis 47, 18 a 22 diz isso, depois você leia. Quanto custa, pastor? Custa o tempo de maturidade. Quanto tempo de maturação? Deus deu o sonho, confia, descansa que Ele está preparando você. Ele está preparando a estrutura. Ele está preparando tudo, irmão. Ele está preparando até o recurso. Por que Deus não derrama recurso à toa? Porque Deus não desperdiça nada. Deus é o Deus que usa tudo. Ele dá tudo em abundância, mas Ele não desperdiça nada. Quando as vasilhas vazias acabaram, o azeite parou de jorrar. Presta atenção nisso. Às vezes você fala, eu não estou mais recebendo de Deus, eu não tenho mais vivido aquela unção que eu vivia, eu não estou mais caindo no poder, eu não estou mais fazendo isso. Por quê? Porque você se tornou uma vasilha cheia. E Deus só enche vasilhas vazias. Você começou sem perceber, aí eu sou muito bom, eu faço mesmo, eu sou legal. Quando eu canto, meu Deus, quando eu prego, é muita gente curtindo, meu nome está ó. E Deus ouviu. E para não aniquilar você, como Ele fez com Herodes, como Ele fez com Ananias e Safira, ele retém a mão. Quanto custa, pastor? Custa o preço de maturação. Deus está preparando você. Deus está preparando. Pastor, mas o meu sonho não é tão difícil assim. O meu sonho mas Ele está preparando você, a estrutura. Ele está preparando a estrutura. Mas o fato dele estar quieto não quer dizer que ele não está trabalhando. Não é tempo. Você não pode esperar parado. Você tem que esperar trabalhando. E último lugar. Quanto custa, pastor? Os sonhos de Deus na minha vida. Custa o preço de trabalhar para abençoar a próxima geração e não apenas pensar em si mesmo. O preço de trabalhar para abençoar a próxima geração e não apenas pensar em si mesmo. Gênesis 50, de 22 a 25. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filhos de Manassés. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos, aqueles que o venderam: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra. José fez com que os filhos de Israel lhe prestassem juramento, dizendo: quando Deus vier em favor de vós, levem os meus ossos daqui. Sabe o que José está fazendo? O homem até na beira da morte está sonhando, irmãos. Ele sabia quem ele era. Eu não sou egípcio, eu sou de Israel. Quando Deus visitar vocês, e Deus vai tirar vocês, Deus já me falou, Deus já me mostrou. Eu estou vendo à frente da minha geração, eu estou vendo no futuro. Deus vai tirar vocês daqui. E quando Ele fizer, tirem os meus ossos daqui. José entendeu, irmãos, que a vida dele valia a pena, porque ele não estava preocupado apenas com ele não estava preocupado apenas com a família dele, ele não estava preocupado apenas com a denominação dele, ele não estava preocupado apenas com os que concordavam com ele não estava preocupado apenas com aqueles que estavam na geração dele, ele estava preocupado com a próxima geração. Uma pessoa assim, é impossível de Deus não abençoar. Quais são os seus sonhos? Quem deu os seus sonhos? O que você está fazendo para realizar os seus sonhos? É a palavra de Deus para você nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar.
Senhor amado, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toma estas vidas aqui no teu altar, na tua casa, na tua igreja, no teu templo. Toma, Senhor, as vidas que estão diante desse vídeo, cada uma delas. O Senhor sabe as crises, o Senhor sabe as lutas, mas o Senhor sabe também, Deus, aqueles que o Senhor tem escolhido, e o Senhor mesmo é quem tem dado sonhos. A tua palavra diz que o Senhor diz que o Senhor tem planos de paz e não de mal, planos de bênção e para lhe dar um futuro. Pai, a minha oração é que nesta noite, cada um que está diante desta palavra, seja submissos à tua vontade. Há um preço a ser pago, Pai, para a realização dos sonhos, mas o Senhor é fiel e justo para cumprir com a tua palavra. Sustenta-nos, Pai, fortaleça-nos, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, a não ser apenas faladores, a não sermos papagaios de pirata, mas sermos homens e mulheres que se movem de acordo com a tua palavra, e que as pessoas vejam que tu és fiel e real no seio da igreja. Eu oro em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Não? Glória a Deus. Você pode se colocar em pé então? Em nome de Jesus. Queridos, Deus tem uma palavra. Olha essa palavra. Eu tenho certeza que pegou como flecha alguns corações aqui nesta noite. Eu queria muito que você, de verdade, ruminasse essa palavra. Quando você estiver na célula online, quando você estiver dando algum aconselhamento, quando você estiver diante de pessoas, deixa o Espírito Santo te mover. Porque se você fizer isso, você vai ver aonde Deus vai te levar. E para aqueles que já têm sonhado os sonhos de Deus, e talvez a coisa só piorou depois que você começou a sonhar. Isso só acontece com gente extraordinária de Deus. Permaneça fiel. Você recebe essa palavra? Aleluia! Então, em nome de Jesus, deixa Deus usar você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor Jesus use você para abençoar não só essa geração, mas a próxima geração e a próxima geração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.